Oi gente, sejam bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. Eu me chamo Lisandra e hoje nós vamos fazer um vídeo de flip through, tipo, passando pelas páginas da minha Bíblia, a Bíblia que eu usei durante esse ano de 2025 e vamos ver a Bíblia que eu vou utilizar no ano de 2026. Gente, a Bíblia que eu usei durante o ano de 2025 foi essa daqui. Ela é uma Bíblia em inglês e é a She Reads Truth Bible, que ela lê a Bíblia da Verdade. E a versão foi a CSB, a Christian Standard Bible. Ela não tem uma tradução em português, pelo menos não que eu saiba. E eu usei ela durante o ano de 2025. Ela foi uma Bíblia muito boa. Ela é uma Bíblia de estudo e também tem espaços para anotações e ela tem alguns mapas, ela tem alguns. Deixa eu abrir aqui para vocês verem. Colei algumas imagens aqui no Pinterest, coloquei uma washing tape para ficar grudadinha, imagem de Jesus. Se vocês quiserem essa imagem, eu vou deixar aqui no link da descrição algumas imagens das minhas pastas que eu salvei de algumas imagens bíblicas. Tem aqui Redeemed in Christ, alguma oração, realmente deixei colado aqui na Bíblia. A minha Calling Code System, que é um sistema de cores para poder marcar a Bíblia. Aí tem aqui, eu separei 7, que eu coloquei aquilo que Deus fez, as suas obras de verde. A de rosa eu coloquei umas profecias sobre Jesus e algumas coisas acontecendo agora. Em azul eu coloquei as coisas que nós devemos fazer, coisas e características a respeito do reino de Deus e algumas coisas que nós podemos colocar em nossas vidas em prática. O de roxo eu coloquei pecados, avisos, coisas que nós não devemos fazer. Em azul eu coloquei o caráter de Deus, coisas falando a respeito de quem Deus é. Em amarelo eu coloquei quem eu sou e promessas de Deus. E um salmão, coloquei algo para meditar, coisas importantes, versículos que eu gosto. E o sumário, achei todo marcado enquanto eu estava finalizando os livros. E como ler a Bíblia, este Evangelho. Aqui é basicamente como essa Bíblia, ela é composta, cada início de livro, ela tem uma imagem, uma ênfase em algum versículo, bem assim, e tem uma indicação a respeito do livro, com alguns versículos chaves, coisas para ser gratas a respeito desse livro. Ela também tem alguns mapas, mas está espalhado em alguns livros. Tem também um plano de leitura. Ela tem um plano de leitura que dá para você ler destrinchadamente alguns capítulos dos livros da Bíblia. E tem também, do lado dela, tem alguns versículos, se você quiser imergir mais a respeito desses capítulos específicos que você estiver lendo. Mas alguns devocionais, tem algumas tabelas de comparação, geralmente, uma linha do tempo. Aqui tem um indicativo de como ler as abreviações que ela tem ao longo do livro. E aqui é o início do Velho Testamento. Eu coloquei um stickerzinho, um adesivo. E aqui é o livro de Gênesis, tá vendo? Ele tem
um design aqui no início de cada livro. Tem o nome do livro, tem um versículo que foi colocado aqui, destacado no design. Cada livro da Bíblia, eles trazem algumas características a respeito desse livro, geralmente o tempo que foi escrito, um pouquinho do background que estava acontecendo naquela época quando foi escrito esse livro. Tem a mensagem, o propósito e o motivo por sermos gratos por esse livro da Bíblia. Esse daqui é o de Gênesis. E o livro de Gênesis, eles têm uma linha de tempo, da criação, do dilúvio, do de Babel, até a morte de José. Aqui eu coloquei algumas imagens na Bíblia. Aqui, deixei colado aqui. E aqui também tem um estudo, tem um espaço para anotação. Tem lá, aqui o dilúvio. Mais uma imagem. Jesus, principalmente dessa passagem de H, que ela foi vista por Deus. É muito preciosa essa passagem. Que Abraão conheceu o coração de Deus. Realmente coloco, destaco alguns versículos específicos, anoto algumas coisas, às vezes desenho. Aí tem o devocional, o livro. E a passagem do sacrifício de Isaac. Muito legal ver essas conexões na Bíblia. E principalmente relacionadas a Jesus. E anotei aqui que Isaac levou sobre si as madeiras do seu próprio sacrifício, assim como Jesus fez. No livro de Êxodo, nossa, a mesma coisa. Tem o design aqui, a mesma breve introdução a respeito do início de cada livro. Aí nesse não tem uma linha do tempo, tem um mapa. Aqui é a rota de saída dos israelitas do Egito e a rota que eles percorreram até chegar basicamente à Terra Prometida, ou basicamente a rota que eles fizeram. A sarça ardente. Colei aqui, eu sou quem sou. E a parte das 10 pragas. Eu tinha visto um estudo bem legal a respeito das pragas do Egito e falava que as 10 pragas não foi para Deus se vingar das pessoas, mas para provar seu poder contra os deuses que os egípcios eles adoravam. Então, no dia 1, ele transforma os rios em sangue, e porque os egípcios tinham um deus chamado Rapi, que era o deus do Nilo, os Rapi, que ele era aquele que cuidava das águas do Nilo. Então, Deus, ferindo as águas do Nilo, mostrava que ele era maior que Rapi. E também os outros deuses, que era Heket, que era a deusa da fertilidade, da água, do renovo. Então Deus provava
que era maior do que os deuses dos egípcios. Eu coloquei aqui, era ferido, as pragas que foram utilizadas. E o último era Faraó, que era o deus supremo do Egito. Tinha uma terra que fluía leite e mel. E aqui os israelitas atravessando o mar. E como Deus se apresentava aos israelitas como uma coluna de fogo à noite e como uma nuvem durante o dia. Deus Rafá é aquele Deus que cura, um dos nomes de Deus. Algumas anotações. A parte do tabernáculo que Deus fala para colocar as coisas aqui é o pão da presença, tem as lamparinhas que eram conectadas, eram 7 lamparinas, mas que eram conectadas, não eram separadas. E aqui o pão da presença, que representa o próprio Jesus. E eu não lembro se eu tinha colocado aqui, mas eu fiz a conexão de João 15, que Jesus fala que ele é a videira e nós somos os ramos e estamos conectados, assim como a lamparina foi colocada. Estamos conectados em Cristo. O óleo para se manter queimando da lamparina. Deixa eu deixar apagar. Essa passagem de Êxodo 33, 34, é uma passagem que fala muito comigo. Que Moisés queria ver Deus face a face e ele tinha um desespero santo em ver a Deus, estar na sua presença, porque Deus disse que ele não iria enviar o povo, não iria com o povo, porque o povo pecava muito e um desastre poderia acontecer, porque Deus é santo e ele queria habitar no meio do seu povo, mas o povo era extremamente corrompido e queria se corromper. Então Deus fala: olha, Moisés, você vai, eu vou enviar um anjo para guardar vocês para a terra prometida, mas eu não irei com vocês. Moisés falou assim: é melhor permanecer, né? Não exatamente com essas palavras, mas fala: é melhor permanecer no deserto com a sua presença do que ir para a terra prometida sem a presença do Senhor. Então é um desespero santo. Me toca muito essa passagem de Moisés falar isso para Deus. Aqui em Levítico tem o desenho do tabernáculo, de como era o tabernáculo. Instituído por Moisés, tinha as cerquinhas e tinha a entrada do tabernáculo. Depois tinha as ofertas que eram queimadas, a bacia de bronze e tinha a entrada, né, pro Santíssimo Lugar, o Santos Santos. Tinha a lamparina de ouro, tinha a mesa com os pães da presença, o altar de incenso, tinha a cortina e o Santo dos Santos, que era onde ficava a Arca da Aliança. Essa passagem fala para manter o fogo do altar queimando e para não deixar apagar. Vamos ser o próximo. Tem um mapa.
Estamos percorrendo, até chegar à terra de Canaã. De confessar os seus pecados, de ter a passagem de Tiago 5,16. E essa passagem específica aqui tem uma música chamada The Blessing, da Carrie Job, do Corey Keynes, que, se não me engano, tem uma tradução dessa música que é a bênção, que é basicamente desse texto: que o Senhor te abençoe, te proteja, que Ele faça sua face brilhar sobre você, te dê graças, que o Senhor te olhe com favor e te dê paz. Então, é desse versículo de Números 6, 24 até 26. Nuvem de fogo. Essa passagem que o Senhor falava com Moisés face a face e abertamente. Ele não siga seu coração e nem seus próprios olhos. E a passagem que a vara de Arão floresceu por conta de algumas pessoas que estavam sendo rebeldes às lideranças que Deus tinha colocado. Ele falou que o cajado de Arão iria florescer. Era o verdadeiro líder que Deus tinha escolhido, iria florescer. E a de Arão floresceu. A água da pedra, cobra que seria levantada para curar o povo. E ver essas conexões da Bíblia sempre apontando para Jesus, mesmo não sendo o Novo Testamento tão precioso. Ler as palavras de Deus e encontrar Jesus praticamente em todo lugar. Realmente, de Gênesis a Apocalipse fala a respeito de Jesus, né? Não só nas passagens reservadas do Evangelho que falam a respeito dos feitos de Jesus aqui na Terra especificamente, mas tantas passagens que apontam para Jesus. E aqui na passagem de Deuteronômio tem no livro, tem os 10 mandamentos e tem a santidade de Deus, e coloca aqui de um lado, e do outro o povo de Israel quebrando esses mandamentos. Ele coloca alguns versículos aqui. Essa passagem é uma das minhas favoritas de Deuteronômio, que fala que Deus os guiou como um pai durante o deserto, no meio do deserto. É tão precioso ver a paternidade de Deus em todos os momentos, o caráter de Deus como um bom pai. Vou lá alguns livros. O livro de Josué. O livro de Juízes. Aí coloca os juízes de Israel. E quanto tempo governaram como juízes, lideraram como juízes. O Senhor trazendo sua promessa de que nunca quebraria a sua aliança com o povo, mas infelizmente era o povo quem quebrava a sua aliança com Deus. Aqui eu coloquei o ciclo de Israel e como eles viviam, né? Geralmente eles viviam no pecado e aí eram escravizados por outros povos. Eles clamavam a Deus, depois Deus enviava a salvação e depois eles eram livres, e depois que livres voltavam
a pecar e viviam nesse ciclo constante. Deixa eu livro de primeira de Ruth. De livro de Ruth já é mais puxado, que o seu nome se torne bem conhecido em Israel. E aqui em Ruth, eles colocaram a descendência até chegar a Jesus aqui. Não de todos, mas de alguns. Primeira Samuel. Aqui meu coração se regozija no Senhor Deus, que me fez forte. Segunda Samuel. Aqui eu tenho um mapa. O reino de Davi e as suas batalhas. Algumas coisas anotadas. Essa passagem para dançar como Davi. Eu sempre vejo uns memes das pessoas dizendo que iam fazer uma batalha de dança com Davi. Primeira Reis. Reinado de Salomão. Aí, essa passagem o Deus que responde com fogo, ele é Deus. Passagem de Elias. Aqui tem um manto que Elias joga sobre os ombros de Eliseu. Segunda Reis. Aqui eu coloquei um quadro que eu achei no Pinterest, que fala sobre os reis de Judá e de Israel. E aqui em cima coloca Saul, Davi e Salomão, o tempo que eles reinaram sobre Israel. Aqui estão separados porque naquela época o reino era unificado. Aqui já coloca quando o reino de Israel foi segregado. Então aqui tem Judá e Benjamim, os reis. O nome dos reis que governaram. Do lado tem o tempo de reinado. Aqui quando reinaram, um ano e quantos anos foram, quanto tempo. Do lado tem o caráter dele, se era ruim, se foi um rei que teve um caráter bom, tá aqui do lado. E tem os profetas que falaram com eles naquela época. Então aqui tem Shemaia, Joel, Isaías, Miqueias, Naum, Abacuque, Sofonias. E do lado os reis de Israel. Tem o nome deles, o ano assim também, quanto tempo ficou. Praticamente todos os reis de Israel foram ruins. Tem uns profetas que falaram com ele. Então esse quadro é bem bom, como indicativo mesmo para saber a respeito do reinado dos reis de Israel e de Judá. Porque quando a gente lê, às vezes a gente se perde um pouquinho. Aqui, Primeira Crônicas, que aí meio que faz um resumo para o povo de Israel, que havia esquecido da sua própria cultura, do seu Deus. Então está nesse relato relembrando a eles a respeito de onde eles vieram, quem eles são, quem Deus é. Segunda Crônicas. Livro de Esdras. Neemias. E aqui tem os muros de Jerusalém e os seus portões. Os muros, reconstruindo os muros. E essa passagem de Neemias tem uma confissão nacional dos pecados.
dos pecados que a nação cometia. E aqui eu coloquei os pecados do Brasil. A gente tem um mapa. Vem os livros poéticos, livro de Jó. Eu sempre li o livro de Jó e eu sempre dizia que era o meu livro menos favorito, porque parece um monte de lamentações. Mas esse ano o Espírito Santo falou comigo através do livro de Jó. E aqui também tem, que fala a respeito das passagens de Jó e conectam essas passagens específicas a Jesus. Então tem muitas passagens no livro de Jó que apontam para Jesus. E ele fala algumas coisas, até seus próprios amigos falam. Por exemplo, tem algumas passagens que ele fala que quem que morreu pode ressuscitar. Então fala a respeito de Jesus, né? O único que pode e que ressurgiu dos mortos. Tem muitas passagens que falam a respeito de Jesus, que Deus habitando. Eu fiz uma conexão com uma passagem de Apocalipse. Que Jesus ressuscita da morte. Meu Redentor vive. Que Deus, você é a minha coisa mais preciosa. No livro de Salmos. O livro de Salmos é bem prazeroso até de ler. Tem muitas passagens messiânicas, passagens que falam conosco a respeito do caráter de Deus, a respeito de Jesus. Salmos 23, passagem muito conhecida. Senhor como nosso pastor. Salmo 37. Segue tudo ao Senhor, confie nele, ele te ajudará. Minha alma tem sede por águas vivas. Salmo 91. Mas de tão bonitinho. Salmo favorito, Salmo 139. Falam que fomos criados assombrosamente dentro do ventre da nossa mãe. Provérbios, livro de Provérbios. Aí eles fizeram aqui no livro de Provérbios um guia de temas. Os livros têm Deus, o homem, relacionamentos, riqueza e o mundo. Eclesiastes. Tudo tem seu tempo determinado, tem um tempo determinado para todas as coisas. Cântico dos Cânticos, Cantares de Salomão, livro de Isaías, tem um timeline, uma linha do tempo. E quando o tempo for correto, eu, Senhor, farei acontecer. Livro de Jeremias, sobre as promessas do Senhor, que não são planos de mal, mas planos de bem. Lamentações,
Mago Dei, fomos feitos à imagem do Senhor. Passagem dos ossos secos. Livro de Daniel. Foram jogados na fornalha, tinham como do homem o Filho de Deus. Quando Deus escreve na parede, o livro de Oséias, acho que é um dos meus livros favoritos da Bíblia, fala a respeito do caráter de Deus. Como nosso marido, como nós estamos sempre dispostos a nos render dos nossos próprios pecados e esquecer que Deus, Ele também é o nosso marido e Ele cuida de nós. É uma passagem muito específica em Oséias que Deus fala que Ele é como se fosse um nosso marido, principalmente o povo de Israel, e que o povo estava adulterando, esquecendo, sendo infiel com Ele. Livro de Joel e a profecia. De Amós. Chegamos no Novo Testamento. No livro de Mateus. Aí tem Semana da Paixão em Jerusalém, e tem todos os percursos que aconteceram nessa semana. A imagem dos magos. É do fluxo de sangue. Gosto de colocar essas imagens para ter um panorama visível dessas passagens. A Santa Ceia. Assim. E foi uma imagem que eu peguei. Em um dos vídeos fala sobre nós renovarmos a nossa mente. Muito legal essa paixão. Você vai receber uma coroa de glória. Essa passagem de 1 Pedro é muito legal para lançarmos sobre ele as nossas ansiedades sobre o Senhor, porque Ele tem cuidado de nós. Judas. Apocalipse. Eu estou e aqui você está. Passagem de Apocalipse 4. Os anciãos, eles jogam suas coroas diante do rei. Muito forte. Finalmente, a Nova Jerusalém. Eu achei essa imagem tão bonita. Aqui tem a parte finais da Bíblia. Eu tinha colado aqui algumas imagens. Então, foi essa a Bíblia que eu usei durante o ano de 2025 e agora
a Bíblia que eu vou usar no ano de 2026. A Bíblia Sagrada, peguei essa porque eu queria, eu tinha gostado, né? E ela é NVI, leitura perfeita, tem essas amarrações. Como é essa parte de couro. NVI, peguei NVI porque eu nunca tinha uma Bíblia NVI. Sumário. Na introdução, as Bíblias atualizadas sempre tem esse design de leitura perfeita. Então tem um espaço para fazer anotações, tem 2 colunas de leitura. Eu achei bem legal fazer minha leitura bíblica. Então, essas foram as Bíblias, gente, e eu vou deixar aqui também o plano de leitura que eu irei utilizar no ano de 2026 para quem não tem nenhum plano de leitura, que gostaria de ler a Bíblia inteira no ano de 2026. E esse plano de leitura específico, ele lê o Velho e o Novo Testamento juntos e também em ordem cronológica. Então, você vai ler o Novo e o Velho Testamento juntos durante esse ano. Nós realmente precisamos, se nós precisamos e temos que ser pessoas biblicamente embasadas, que leem a palavra, que meditam nela, assim como tá em Josué, medita nela dia e noite. Então, eu vou deixar aqui no link da descrição, se vocês quiserem baixar o plano de leitura para ler no ano de 2026. Então é isso, gente. Esse é o vídeo. Espero que esse vídeo tenha te abençoado, tenha te inspirado, principalmente para sermos pessoas biblicamente embasadas e que tem a Bíblia como algo diário, não algo semanal ou algo que é raro, né? Mas precisamos introduzir a palavra em nossas vidas todos os dias. Que Deus te abençoe e até o próximo vídeo. Tchau!